Olá, irmãos, nós estamos de volta e nós estamos fazendo então uma reflexão no livro de Jonas, capítulo 3, do verso 1 até o verso 10. E falamos aqui então que Jonas recebeu uma mensagem de Deus e essa mensagem era para Nínive, não era um povo judeu, era um povo gentil. Como nós falamos aqui, um povo muito cruel, que não tinha temor de Deus, não respeitava os seres humanos, nem a criação do Senhor. Então, Deus manda Jonas para lá para que pregue que eles seriam destruídos. Eu vou então fazer aqui as considerações finais e dizer para os irmãos que o livro de Jonas, ele quer nos ensinar há muitas coisas que o livro nos ensina. É um livro muito rico. Se nós estudarmos ele, nós vamos aprender sobre a soberania de Deus, sobre a criação. Por isso que Deus domina sobre o mar, faz com que o mar se revolta. Deus envia um peixe para engolir Jonas. Deus depois ordena ao peixe que Jonas seja vomitado e o peixe vomitou Jonas. Jonas não morreu dentro do estômago do peixe, ou dentro do ventre do peixe, para mostrar que Deus é um Deus que governa em todos os lugares. Não há lugar para Deus que Deus não governe. Então Jonas foi preservado ali. Desculpa, não estou com coronavírus, eu estou com a garganta um pouco irritada. Por isso que eu dou algumas tosses aqui. Então, nós vemos Deus agindo aqui nos mínimos detalhes para que a missão que ele então dá a Jonas fosse cumprida. E é interessante que Deus demonstra misericórdia para com Israel. Se os irmãos depois quiserem conferir lá no segundo livro dos Reis, capítulo 14, verso 25, os irmãos vão perceber lá que no período em que Jonas era profeta, né, lá em Israel, o rei que estava na época era um rei mau e levou Israel a pecar, e mesmo assim Deus abençoou Israel agindo com misericórdia. Deus agiu com misericórdia com Jonas, porque quando Jonas foge da presença de Deus ou tenta fazer isso, Deus não o exclui, ou Deus não diz, olha, eu vou trocar Jonas e vou colocar outro no lugar dele. Não, Deus restaura Jonas e de novo dá a Jonas uma segunda chance e manda Jonas pregar lá para o povo de Nínive. Então Deus também está agindo com graça e com misericórdia para com Jonas. E Jonas, mesmo assim, com o coração duro, não queria pregar para os ninivitas. E por uma só razão. Quando vocês olham aí no verso 4, Jonas, ou no capítulo 4, Jonas diz o porquê. A partir do verso 1 diz assim, de Jonas capítulo 4. Com isso Deus gostou-se de Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, ah Senhor Deus, ou ah Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e Deus misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Então veja que a ira de Jonas contra Deus e contra os ninivitas é que ele sabia que se ele fosse pregar em Nínive e Nínive viesse ao arrependimento, Deus iria poupar eles. Então Jonas estava se irando com a bondade de Deus, com a misericórdia de Deus. Mas o texto está mostrando para nós aqui, o registro está aqui, porque Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que está pronto a perdoar aquele que se arrepende dos seus pecados. Chama a atenção dos irmãos também para os 10 mandamentos. E há uma parte que Moisés registra e diz o seguinte, que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então veja que até a terceira e quarta geração, segundo o que está registrado lá, Deus visita a maldade. Mas observe que depois há um contraste ali muito grande que ele diz assim, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Por que isso ficou registrado? Para mostrar que a disposição de Deus em agir com misericórdia é muito maior do que Deus, muitas vezes, tratar o pecador de acordo com os pecados dele. Que a disposição de Deus em agir com graça e misericórdia é muito maior. Então, irmãos, o que o livro de Jonas nos ensina, de uma maneira geral, é que o Deus que Jonas está, então, proclamando, é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia. É um Deus que atende
e que está pronto a fazer misericórdia e graça para aqueles que se arrependem e voltam a Ele. Deus quer restaurar, Deus quer renovar, Deus quer transformar vidas, Deus quer salvar almas. E como é que Deus faz isso? Agindo com graça e com misericórdia. Observe, os irmãos, que primeiro Deus então envia uma mensagem de juízo. Se não se arrependerem, se não mudar de vida, eu trarei juízo sobre vocês. Eu acredito, meus irmãos e ouvintes, que esses dias devem ser dias de proclamar assim diz o Senhor. Talvez para o seu amigo que não é crente, para o seu parente que não é crente, para o seu vizinho que não é crente, para a sua cidade que ainda não é crente. Assim diz o Senhor. Ouvei a minha palavra do Senhor dizendo. É um período que Deus quer trazer misericórdia e graça. Como é que nós fazemos isso? Pregando a palavra, clamando a Deus, suplicando diante do Senhor, nos humilhando na presença de Deus e nos colocando à disposição do Senhor para proclamar a palavra de Deus. Você, como um crente, pode encaminhar esses vídeos para outras pessoas que não são crentes, para que elas escutem. Para mostrar que Deus está querendo dar uma segunda chance para essas pessoas também. E vamos lembrar de uma coisa, que Jesus, quando começa o seu ministério, a semelhança de João Batista começa dizendo assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus também começa com essa mensagem de arrependimento: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. A humanidade, irmãos e ouvintes, precisa de arrependimento, mudança de vida, de atitude. Os ninivitas, como nós falamos, eram um povo sem regras, um povo ímpio, um povo pecador, um povo cruel. E Deus agiu com graça e misericórdia para com eles. Deus não mudou, como nós falamos, ou como a Bíblia nos ensina. Deus continua o mesmo. Está pronto a ouvir uma nação, está pronto a ouvir um povo, está pronto a ouvir pessoas que creiam na mensagem dele, que tomem uma atitude de arrependimento diante do Senhor e voltem a Deus de todo o coração. Amados irmãos e ouvintes, nós precisamos tomar uma atitude diante do Senhor. Quando Deus se revela para nós, nós temos que tomar uma atitude diante dele. Não é só conhecer informações a respeito de Deus ou encher o intelecto do conhecimento. Não é isso. Nós estudamos as Escrituras, aprendemos quem é Deus e tomamos uma atitude certa diante do Senhor. E nesse momento, nós precisamos tomar uma atitude de arrependimento. Talvez você está em pecados. Abandone o seu pecado. Confesse a Deus o seu pecado. Se arrependa do seu pecado. Mude de atitude diante de Deus. Se coloque diante de Deus e peça perdão. Renove os seus compromissos com Deus, você que é cristão. Renove a sua vida com Deus, você que é cristão. Talvez está frio aí na fé. Ou talvez um crente morno. Abandone a mornidão. Volte a Deus de todo o coração. Seja de hoje em diante um crente zeloso. Proclame sem vergonha, sem medo a palavra do Senhor. A mensagem do Evangelho. Devemos lembrar que lá em Mateus, capítulo 12, Jesus usa depois Jonas como um tipo dele, e diz que assim como Jonas permaneceu 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem havia de ficar também no ventre da terra. E por que Jesus fez isso? Nós temos falado nos nossos vídeos. Ele se fez homem. Como homem, ele se fez servo. Obedeceu a lei em todos os detalhes. Sofreu humilhações. Sofreu escárnios dos homens. Ele foi pendurado em uma cruz. Ele se fez maldito
Ele morreu. Ele foi sepultado. Por que ele fez isso? Por causa de nós, por causa de mim e por causa de você. Por causa dos seus pecados. E assim tinha que ser o sacrifício. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ressuscitou, como prova de que Deus tornou público que ele aceitou o sacrifício do Filho em nosso favor. Ele fez isso em nosso lugar. Para que sejamos homens e mulheres crentes, zelosos e de boas obras. Para sermos santos, viver para Deus agora. Vivermos para Deus, com toda a nossa mente, com todo o nosso coração, com todas as nossas emoções e vontades, servir ao Senhor. E para você que não é crente, escute a mensagem de Cristo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então creia em Cristo. Tenha Cristo como seu Senhor Salvador. Volte ao Senhor. Abandone a sua vida de pecados, de egoísmo, de ganância, de inveja, de malícia, de prostituição, de querer copiar este mundo pecador. Volte para Deus e seja de agora em diante um imitador de Cristo, um imitador de Cristo Jesus. Eu quero ler mais um texto para nós encerrarmos. Está lá em Joel, que diz assim, Deus ainda demonstrando graça e misericórdia, Deus diz assim, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares, libação para o Senhor vosso Deus. Tocai trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai-vos, ou congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes e ministros do Senhor entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então veja que o livro de Joel está registrando aqui o chamando o povo ao arrependimento. Mas arrependam de coração. Arrependam com todo o seu coração, é isso que o texto diz. Então, Deus agirá com misericórdia, Deus agirá com graça, porque Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus. Quero terminar fazendo as perguntas que eu fiz no começo. Será que Deus não tem mandado esse vírus para proclamar o povo ao arrependimento? Ou conclamar o povo ao arrependimento? Eu acredito que sim, meus irmãos e ouvintes. E que a cura possível para esse vírus é o povo se humilhar e se colocar diante do Senhor com pano de saco e de cinza. Você que está com o casamento destruído, restaure o seu casamento. Peça perdão um para o outro, você que é o marido, você que é a esposa. Peça perdão um para o outro e peça perdão a Deus. Você que é um filho rebelde, volte para os seus pais e peça perdão para eles, do mal que você fez, e peça perdão para Deus. Você que é um desigrejado, você que está fora da igreja por qualquer tipo de coisa, volte para a igreja. Peça perdão para os seus irmãos e peça perdão a Deus. Deus quer mudança de vida. Comece a orar pelo seu país, pelo Brasil, suplicando a Deus para que Deus derrame graça e misericórdia. Como nós falamos em outros áudios, que Deus derrame do seu Espírito sobre nós.
e promova nesse país um avivamento, de modo que homens e mulheres voltem para as Escrituras, voltem para a palavra de Deus, obedeçam a palavra e amem a palavra de Deus, e o Senhor tem um prazer na lei do Senhor. Restaure a sua vida espiritual, mude de vida. Há esperança, há esperança. E nós, como igreja do Senhor, devemos nos comportar assim. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós ouvimos a Tua voz e aprendemos, ó Senhor, que Tu és um Deus de graça e de misericórdia, e que Tu és um Deus pronto a ouvir aqueles que verdadeiramente se arrependem de coração e voltam para o Senhor. E que a disposição da Tua parte, ó Senhor, de restaurar, de renovar, de trazer refrigério e graça para aqueles que em Ti confiam. Nós confiamos no Senhor. O Senhor é Deus. E por meio da Tua palavra, Senhor, nós temos aprendido que Tu és um Deus de misericórdia e graça. Senhor, nosso Deus, ouve a nossa oração. Olhe, ó Deus, para o nosso país. Tenha misericórdia, ó Deus, do nosso presidente, dos nossos governantes, das nossas autoridades, ó Deus. Tenha misericórdia de nós que temos também pecado contra o Senhor. Temos muitas vezes seguido, ó Deus, o curso deste mundo e não a Tua palavra. Quantas vezes, ó Deus, subimos ao púlpito não para Te adorar, para glorificar o Teu nome, mas para promover a nossa pessoa, engrandecer, ó Deus, o nosso nome, não o nome do Senhor. Quantas vezes, ó Deus, como marido, como esposa, como filhos, temos sido desobedientes ao Senhor, deixando de amar a nossa esposa, deixando de honrar a nossa esposa, as esposas deixando de ser submissas ao seu marido, os filhos desonrando os pais e as mães por meio das suas atitudes e comportamentos. Como temos sido, ó Deus, gananciosos, orgulhosos, arrogantes. Como, ó Senhor Deus, temos amado mais o mal do que o Senhor. Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados e suplicamos graça da Tua parte, ó Deus. Aquebrante o nosso coração duro, renove, ó Deus, o nosso espírito para com o Senhor, o nosso zelo de amor para com o Senhor. Ó Deus, ouve a nossa oração, assista-nos, porque nós precisamos do Senhor. O nosso país precisa do Senhor. Ó Deus, ainda que o Senhor mantenha este vírus, ó Senhor Deus, mas aquebrante o coração desse país e incline, ó Deus, o coração de todos os brasileiros diante do Senhor, como o Senhor fez com Nínive. Sabemos que esse texto, ó Deus, não é um texto normativo, mas sabemos que ele ficou registrado para nos ensinar que se uma nação se crer no Senhor, se humilhar na presença do Senhor, abandonar os seus pecados, o Senhor também, ó Deus, muda de atitude para conosco e traz graça e misericórdia. Por isso, ó Deus, ouve a nossa oração, não porque nós merecemos, mas por amor a Cristo Jesus, por amor àquilo que o Seu Filho fez em nosso lugar. Nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor assista a nossa oração, assista, ó Deus, ao nosso país, assista, ó Deus, às nossas famílias e indivíduos, e incline o coração desse povo ao Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos os irmãos e ouvintes. Amém.